Hello, students. How are you? I hope you are fine. You hope you had a good vacation. Espero que vocês tenham tido umas boas férias e espero que vocês estejam bem. Let's start. Unit 4. Think green. Think green. What does it mean? O que isso significa? What does it mean? Significa pensar verde. Então, essa lição nós vamos falar, vai ser trabalhado o tema do meio ambiente, sobre a reciclagem, sobre o lixo. The first activity, you have to look at these things here, below, esses objetos aqui embaixo, né? You have some words here, and you are going to write under each square what is the substance that they are made. Quais são as substâncias, né, que eles são feitos, do que são aquilo na verdade. For example, letter A, são garrafas. Elas são feitas com o vidro. Então, vocês vão procurar aqui em cima como se diz vidro em inglês e vai colocar dentro desse rectangle, ok? This is the first activity. Next activity, you are going to look up this word in the word search. Vocês vão procurar as palavras que estão aqui atrás dentro do caça-palavras. A próxima atividade é a atividade de leitura. Let's read. Acho que vocês já perceberam que o nosso livro de inglês ele tem muita leitura e interpretação. O que acontece com a leitura? Nós precisamos sempre estar procurando as palavras que nós não conhecemos, para que nós possamos aumentar o nosso vocabulário e quando nós nos depararmos com essa mesma palavra num outro texto, a gente já saber o que ela significa. Então, é muito importante que vocês façam as anotações no texto, no livro de vocês, das palavras que vocês não sabem. O texto, na verdade, é esse texto aqui, com essa imagem, e o texto da próxima página, que é a continuação dessa parte. Então, before reading, antes de ler, take a quick look at the text and answer the question. Então, é uma pré-leitura. Vocês vão responder essas questões antes de fazer a leitura. Pode responder aqui na frente mesmo. Quem preferir responder no caderno, depois vocês vão tirar foto para me enviar, escreve também a pergunta, tá bom? Por exemplo, what can you learn from the title? O que você consegue aprender só lendo o título? American's Trash Issue. Sobre esse título, o que você consegue tirar dali, entender dali? E assim vocês vão fazendo as outras questões antes de ler. Não tem problema se na hora que vocês forem ler depois, não bata a sua resposta com a do texto. Não tem problema. O importante é essa noção do que você tem do texto antes de ler. Aí vocês vão ler o texto e responder essas questões que estão aqui abaixo sobre ele. Word work. Number 1. What are the two synonyms for trash used in the text? Quais são os dois sinônimos para a palavra trash? Trash significa lixo. Tem outras duas palavras no texto que se referem a lixo. Quais são elas? Vocês vão colocar aqui nesta linha quais são as outras duas palavras. Na number 2, vocês têm A, B, C, D e E, 5 frases, e em cada frase tem uma palavra sublinhada. Vocês vão entender o significado dessa palavra na frase em relação ao texto. For example, letter A. More than 50% of its yearly 2,000
250 million tons of waste goes to landfills. What is the meaning of landfills? Então, mais do que 50%, né, do lixo, mais ou menos por ano, 250 milhões de toneladas são desperdiçados, né, vamos dizer assim. E vão para onde? Eles são depositados em que lugar? Nas lixeiras, nos caminhões de lixo ou aterros? Esse landlift é o sentido de aterro. Então, vocês, lendo a frase, vocês vão saber que landlift é aterro. Mesmo que você não saiba o significado da palavra, pela leitura das palavras que você já sabe, mais do que 50%, 250 milhões de toneladas que são despejados, né, vão para onde? Se é um número grande, fala sobre o lixo, é um número grande, não tem como ser lixeiras e nem caminhões de lixo, né? Então, essa é a atividade 2. Next activity, page 56, página 56. Let's understand. Write true or false based on the text. The garbage piles in landfills pollute the environment. Segundo o texto que vocês acabaram de ler lá atrás. O lixo, né, as pilhas de lixo depositados, né, nos aterros poluem o meio ambiente? Se, segundo o texto, isso for verdade, vocês vão escrever true. Se, segundo o texto, isso não for verdadeiro, vocês vão escrever um F de false. Ok? Over to you. Aqui, essas perguntas são sobre vocês, a sua opinião. E vocês vão responder aqui mesmo, pode responder aqui embaixo, né? De cada pergunta. É a sua opinião sobre isso. Number 1. What actions do you take to preserve the planet? Quais ações você toma para preservar o planeta? Separação do lixo, escovar o dente com a torneira desligada. Tudo isso preserva o meio ambiente. O que mais que vocês fazem além disso? Number 2. What do you do to recycle things in your home? O que você faz para reciclar coisas na sua casa? Além da separação do lixo, você tem alguma atitude que você usa, algum objeto, alguma coisa que você usa para outra coisa, alguma coisa que você possa reciclar? Se sim, o que? Number 3. How do you help save natural resources and reduce pollution? Como você ajuda a economizar, né, a preservar os recursos naturais e reduzir a poluição? Por exemplo, a não gastar água, né, no fato de escovar o dente, tomar um banho mais rápido, desligar a torneira quando se escova o dente, é uma maneira de economizar água, que é um recurso natural. O que mais que vocês fazem? Next exercise is to listen, that we are not going to do now. Page 57, language work. This is a new topic. Esse é um tópico novo. Vou explicar para vocês como que funciona. The articles number 1. Articles são os artigos. O que são artigos? Nós temos os artigos definidos e indefinidos. Neste caso aqui, nós vamos aprender apenas, por enquanto, o artigo the, a, ou então nenhum dos dois, que é para vocês completarem esse quadro aqui, né? Esse textinho. O que significa o artigo the? Esse artigo the, ele significa o ou a. É um artigo definido. Também pode ser os ou a.
é quando eu defino alguma coisa, independente se é singular, se é plural. O menino é bonito. Então, eu estou identificando que o menino é bonito. Eu sei que aquele menino ali que eu estou me referindo é bonito. Agora, se eu falo um menino, pode ser qualquer um. Não estou me referindo a ninguém específico. E esse eu estou me referindo, seria a uma pessoa, que não importa para mim quem é. Eu estou falando que um menino é bonito, qualquer um é bonito. Então, esse a, ele só é usado para quando é uma pessoa, um objeto. E o the é usado para o ou a, os ou as. Tanto faz se é singular ou plural. E algumas palavras não precisam usar nenhum e nem outro. Como é que eu sei que eu não quero usar nenhum e nem outro? Dependendo do contexto. Por exemplo, vamos ler o texto. Americans represent 5% of world's pollution. Aqui no Americans, que são os americanos, eu não preciso colocar o artigo o americano, os americanos, que seria o artigo the, porque eu já estou especificando os americanos. Então, americanos representam 5% população do mundo. População mundo. Aí teria que ter da população do mundo. Eu estou especificando o que é da população do mundo. Então, of the world's pollution. Agora, se fosse uma palavra, como por exemplo, na última frase, recycling is big part of solution. Big part. Caberia aí eu usar a tradução, o pronome o ou a? Recycling é a maior parte, não é a maior parte da solução. Não é a maior parte. Se fosse a maior, tudo bem. Mas a gente sabe que não só a reciclagem é só importante para a solução do problema da poluição. Tem a questão dos recursos naturais, tem outras coisas, né? A emissão de gases, que não entra aí na parte de reciclagem, entra na parte de combustíveis, né? Então, reciclagem é a maior parte da solução? Não. Reciclagem é uma parte da solução. Então, eu não estou especificando, eu só estou dizendo que ela é uma parte. Então, o the é quando eu quero dizer o, a. E o a, deixa eu escrever aqui para vocês. O the significa o ou a. Então, eu especifico. O a, ele significa um ou uma. Então, para vocês saberem quando é que vai usar um ou outro, sempre vai ter que ler o contexto da frase toda. O contexto da frase toda. Recycling is a big part of the solution. The solution, sim, cabe o the aí, porque é a solução. Não estou falando de uma solução qualquer ou de uma coisa. Eu estou falando que precisa ter a solução. Então, eu vou usar o the. E o recycling é uma das partes da solução. Seguindo esses exemplos, vocês vão pensar nessas atividades aqui de baixo. Nessas atividades não, nas frases. Olha só, alguns exemplos aqui do que eu acabei de falar. Com base nos exemplos, destaque as afirmações corretas. O artigo the é definido ou indefinido? Porque é usado quando nos referimos a algo específico, definido ou já mencionado. Então, qual das duas opções nós vamos circular ou destacar? Nós vamos destacar
o definido. O the não serve, quer dizer, o the deve ou não deve ser usado quando nos referimos a algo de forma genérica ou pela primeira vez. Para isso, usamos ou não usamos o the ou an, chamado de artigo indefinido. Aqui, ó, o the não deve ser usado quando nos referimos a algo de forma genérica ou pela primeira vez. Para isso, usamos o a ou an, chamado de artigo indefinido. Usamos. Aqui não vai dar para vocês verem bem, porque a caneta não tem... Deixa eu ver se é essa daqui. Ela não tem tamanho de espessura. Então, primeiro, ó, voltando, o artigo the, ele é definido, porque é usado quando nos referimos a algo específico. O the não deve ser usado quando nos referimos a algo de forma genérica ou pela primeira vez. Para isso, usamos o a ou am, quando o artigo é chamado de artigo indefinido. Ok? Check the sentence that refer to a specific person or thing. Então, nós vamos fazer um check, assim, nas frases que são que se referem para uma pessoa específica ou para uma coisa específica. The sun is the largest object in the solar system. Nós estamos falando de algo específico ou uma coisa não específica, não definida? Nós estamos falando nesta frase de algo específico. O Sol é o maior objeto do sistema solar. Então, tudo é específico. É o maior objeto do sistema solar. Então, ele está se especificando. A letra B. People who recycle their garbage can save a lot of money. Pessoas que reciclam seu próprio lixo podem guardar dinheiro, podem economizar dinheiro. Está falando de algo específico? Não, está falando das pessoas em geral. Então, nós não vamos marcar. Tentem fazer as outras opções. E essa é a lição de hoje, ok? Se tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem. E quando terminarem, me mandem as atividades por foto pelo Classroom, ok? Bye, bye. See you.